Olá, meu nome é Clarissa, eu sou médica psiquiatra, membro da Primeira Igreja Batista em Goiânia. Sou casada com o Gabriel há quase 8 anos, mãe da Helena, de quase 4, e da Manuela, de 4 meses. Desde o início do programa cristão de cuidado familiar, eu tenho tido a alegria de poder participar, de alguma maneira contribuir, né, com esse trabalho tão bonito que a Janine desenvolve. E achei muito importante, né, assim, essa iniciativa de fazer um programa voltado para as questões relacionadas à Covid-19, né? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a saúde mental nesses tempos que nós estamos vivendo, nesses tempos de pandemia. As epidemias, né, são emergências da área de saúde em que há uma ameaça à vida das pessoas, causando um grande número, né, de doentes, de mortes. De maneira geral, os recursos locais ficam sobrecarregados, né? A segurança, o funcionamento normal da comunidade ficam afetados. Que dirá numa pandemia, que é uma epidemia de proporção mundial, né? Que é o que nós temos vivido há cerca de um pouco mais de um ano. Do ponto de vista da saúde mental, uma epidemia de grande magnitude, né? No caso, uma pandemia, implica numa perturbação psicossocial que pode ultrapassar a capacidade que a população, que cada um de nós tem de enfrentar aquela situação, né? De maneira geral, é impossível a gente não sofrer com tensões e angústias. O que vai variar é o grau dessas tensões e angústias que a gente sofre como indivíduo. Nem todos os problemas, né, nem tudo aquilo que a gente sente diante dessa situação que nós temos vivido, né, da pandemia, pode ser considerado doença, né? A maioria são reações esperadas diante dessa situação anormal e prolongada que a gente tem vivido. Os efeitos para a saúde mental, em termos de adoecimento, eles vão ser mais importantes, mais marcados em populações que vivem em condições precárias, com poucos recursos e acesso limitado aos serviços sociais e de saúde. Estima-se, né, um aumento da incidência de transtornos psiquiátricos entre 1/3 e metade da população exposta, no caso, a população mundial, já que todos nós estamos expostos, né? O que a gente pode ver é que dá um número muito grande de pessoas. E, então, de 1/3 a metade da população pode vir a sofrer de alguma manifestação de adoecimento, alguma manifestação psicopatológica, de acordo com a magnitude do evento, no nosso caso, um evento de magnitude mundial, e o grau de vulnerabilidade, que aí vai ser do ponto de vista individual, né? O que a gente vê, né, olhando para trás, é que nós, como humanidade, né, a sensação que eu tenho é que a gente entrou num período, não agora, lá no início da pandemia, de negação, né? A gente foi pego com a calça curta, digamos assim, né? Não houve um preparo naquilo que poderia ser preparado, porque algumas coisas não teria como se preparar mesmo, porque é uma doença nova, desconhecida até então. E habitualmente, né, nos preparativos de uma epidemia, de uma pandemia, tem que haver um planejamento, né, desenvolvimento de planos nacionais, envolvendo a vigilância epidemiológica, requerimento de vacinas e medicamentos, melhoria da cobertura de vacinação de grupos de alto risco, né, e avaliar bem também o impacto e o ônus econômico daquela epidemia, né. É óbvio que, por ser uma doença completamente desconhecida, muitas coisas a gente não teve como se planejar, né? Sem tratamento realmente eficaz. Então, no início, muitas vezes a gente ficou perdido do que deveria ou não fazer, a questão do uso da máscara, a questão do lockdown. Então,
Existem muitas divergências que causam ainda mais insegurança, né? E isso também é um fator de risco para adoecimento psíquico na população. Mas se nem desse ponto de vista infectológico, digamos assim, se conseguiu, né, fazer um planejamento, muito mais na questão de programação, né, de como iríamos enfrentar aspectos psicológicos e sociais. Já que muitos dos problemas que a gente está enfrentando hoje, que ainda vamos enfrentar a longo prazo, do ponto de vista da saúde mental, estão relacionados a essa situação, né, crônica de medo, de insegurança e de incerteza que a gente tem vivido. E por se tratar de um evento mundial, né, a questão do grupo, ela tem que ser levada em consideração, e por ser assim, um grande número de pessoas, né, se em epidemia, esse foco no trabalho em grupo, de prevenção de saúde mental, ele já é importante, que dirá numa pandemia. Por quê? Porque o atendimento individual, ele seria destinado, nós vamos até falar um pouco sobre isso, destinado a casos mais graves, né? Porque da mesma maneira, né, que a rede de saúde, nós estamos vivendo agora um colapso da rede de saúde, ela não tem dado conta do número de casos de pacientes com Covid-19, a rede de atendimento especializado em saúde mental provavelmente também não vai conseguir abarcar individualmente todo o sofrimento psíquico que essa pandemia tem causado. Então, a gente, né, como comunidade, como sociedade, nós temos que pensar sim em ações coletivas, além do incentivo de práticas individuais, para fomentar a boa saúde mental. Uma delas é inclusive esse curso, né? Quando a gente leva informação de qualidade, as pessoas com informação conseguem lidar melhor com as incertezas, né? Ter mais opções de enfrentamento, e isso sim é um suporte para boa saúde mental. Estudos realizados em populações submetidas a uma ameaça que gera medo ou terror identificaram que mais de 80% das pessoas, em circunstâncias de clara proximidade ao perigo, apresentam manifestações sintomáticas de medo ou pânico. Sentimento extremamente comum que todos nós passamos nessa pandemia, né? Mas diante dessa incerteza, desse medo, desse pânico que nós temos vivido, quem que pode adoecer psiquicamente, né? Na verdade, qualquer pessoa pode adoecer do ponto de vista psíquico, né? Tem uma psicóloga que eu conheço que ela fala assim, né? Para não ter depressão, só se você for uma árvore, né? Então, qualquer pessoa pode vir a adoecer psiquicamente. É óbvio que existem pessoas que têm uma vulnerabilidade maior. O que viria a ser essa vulnerabilidade? Uma condição interna do indivíduo ou de um grupo de pessoas que pode ser inerente daquele grupo ou adquirida, e que diante de uma ameaça ou um evento traumático gera um dano para aquele indivíduo. Então é um resultado de um processo em que vários fatores estão envolvidos, né, tornando aquela pessoa, aquele grupo vulnerável. A própria ocorrência, né, de um grande número de doentes e mortes, né, a gente, nesse momento que eu estou gravando o curso, no Brasil a gente está chegando a 2.000 mortes por dia, e de enormes prejuízos econômicos, porque para conter o avanço da doença, o comércio ainda tendo que ficar fechado, diversas medidas foram tomadas, né, isso gera tudo um alto risco psicossocial. Uma abordagem racional na atenção de saúde mental implica em reconhecer as diferenças de vulnerabilidade dos diferentes grupos populacionais, em especial as relacionadas ao gênero, idade e nível socioeconômico. Existem também os riscos ocupacionais, né, dos trabalhadores de saúde, como para os próprios membros das equipes de resposta que trabalham na emergência. Deve-se enfatizar que os grupos mais vulneráveis são os que têm maiores dificuldades em reconstruir seus meios de subsistência e apoio social durante e depois da catástrofe. Então, por exemplo, a gente
já tem pesquisas provando, né, que houve um retrocesso de 30 anos da presença da mulher no mercado de trabalho. A gente sabe que grande parte das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres, as mulheres sustentam essas famílias, então a gente vê uma grande parte da população com alto risco socioeconômico, né? Porque como é a economia do cuidado, né? Já que a gente está falando num programa de cuidador, né? Voltado para o cuidado, a economia do cuidado, que é aquela que envolve o cuidado da casa, que envolve o cuidado dos filhos, ou quando tem alguém adoecido na família, ela é basicamente assumida, na grande maioria das vezes, pelas mulheres. Como na pandemia, dentro de casas, crianças sem escola, muitas dessas mulheres precisaram sair dos empregos para poder ficar com os filhos, né? Então, isso colocou a mulher num lugar de sobrecarga e de adoecimento muito grande, né? Normalmente não é apenas uma condição, né, que determina o grau de vulnerabilidade, mas a conjunção de algumas delas em determinadas circunstâncias, como eu descrevi a questão aí da mulher na pandemia. Então, quais seriam esses grupos de maior vulnerabilidade? As crianças e adolescentes, os idosos e as mulheres. As populações indígenas e os grupos minoritários, as pessoas portadoras de deficiência, os doentes psiquiátricos de longa evolução, né? Já que se você tem um transtorno mental, a chance de, diante de um fator ambiental externo, você vir adoecer é maior do que quem nunca teve, né? Um episódio de psiquiátrico, seja de qualquer origem. Portadores de doenças crônicas também ficam numa vulnerabilidade maior. A questão da socioeconômica, né, grupos que vivem na pobreza, na miséria, na marginalidade, migrantes, né, tudo isso coloca essa população com fator de risco socioeconômico maior. Grupos populacionais que foram vítimas de violência, a gente sabe também que a questão da violência doméstica foi algo que aumentou bastante na pandemia. Comunidades que normalmente já são afetadas frequentemente por desastres naturais, né, e os membros das equipes institucionais e comunitárias de resposta, os trabalhadores da saúde, né, da linha de frente, digamos assim. Em relação às crianças, né, o que a gente tem que pensar em relação à saúde mental das crianças? As crianças, né, elas costumam ter uma menor compreensão da grandiosidade realmente do que está acontecendo, porque é óbvio que a gente vai filtrar um pouco da informação das crianças, porque elas não têm condição de entender, de abarcar aquilo, vai gerar muito medo e muita insegurança. Então, a gente deve, sim, passar, não omitir informação, mas passar de um jeito que seja adequado à compreensão dela, né? Então, essa comunicação, ela precisa acontecer e é bom para a saúde mental da criança. As crianças têm feito vários lutos nessa pandemia, não só em relação àquelas que perderam entes queridos, mas também o luto de estar longe da escola, o luto de estar longe dos amigos. Então, elas estão tendo que lidar com muitas perdas, né? Então, tem se observado sim um maior adoecimento psíquico nas crianças, alterações do sono, alterações do apetite, irritabilidade, né? E os adultos precisam estar atentos a essa questão da saúde mental das crianças também, né? Algumas crianças, por exemplo, em situações de luto, de perda, podem negar, né, negar que está acontecendo aquilo completamente, ou se mostrar indiferentes, mas esse impacto emocional ele vai aparecer em algum momento, né? Às vezes os adultos podem achar, não, ele não está entendendo, ou tá tudo normal, digamos assim, mas isso tudo que nós estamos vivendo é um evento traumático, sim, né? E a gente precisa, então, como pais ou cuidadores de crianças, ou né, a todos aqueles que trabalham com crianças, estarmos atentos até para proporcionar, né, locais de segurança onde essas crianças possam realmente falar daquilo que estão sentindo. Então, como pais ou como professores, de dar espaço para que essas crianças verbalizem, às vezes até de proporcionar ativamente, né, trazer conteúdo de uma maneira lúdica, de uma maneira que não seja pesada, mas que elas possam ir adquirindo informação dentro do contexto delas sobre o que está acontecendo, tendo um vínculo de confiança a quem elas possam recorrer também para desabafar diante das dificuldades, né?
Em situações de pandemia, pode ocorrer violações de direitos de meninos e meninas. A gente tem visto a questão da educação, né? Que as crianças têm ficado afastadas, né? Saúde, educação, nutrição, recreação, direito a viver com seus pais. Muitos trabalhadores da área da saúde optaram por deixar as crianças com outras pessoas porque estavam trabalhando na linha de frente, né? Então, são realmente muitas perdas que essas crianças têm lidado. Perdas que afetam, sim, o desenvolvimento infantil, o desenvolvimento físico, psíquico, social, mas normalmente, né, a gente tem uma tendência a se concentrar mais na vulnerabilidade física, principalmente diante de uma pandemia, né, de uma doença infecto-contagiosa, sem levar em consideração essas questões emocionais, né? Apesar de que hoje a gente já tem falado mais sobre isso, talvez esse peso da vulnerabilidade física tenha sido maior lá no início da pandemia. A questão de homens e mulheres, né? As diferenças de gênero e como elas lidam, os homens e as mulheres lidam com o sofrimento. Então, os padrões sociais e culturais determinam que homens e mulheres reajam de maneira diferente, né? Por exemplo, os homens normalmente têm maior dificuldade em expor o que estão sentindo e falar das suas dificuldades, dos seus medos, né? Já que às vezes são interpretados como fracos quando eles fazem isso. Então, normalmente a gente viu um crescimento muito grande do uso de álcool e de outras drogas também, e a questão do comportamento violento, principalmente violência doméstica. Não justificando assim, né? Por conta da pandemia, esse tipo de comportamento é justificado. Só constatando um fato que houve sim aumento desse tipo de comportamento. As mulheres, elas tendem a falar mais dos seus sentimentos, né? E buscar mais apoio quando estão em situações de sofrimento. E isso foi também uma questão que pesou, né? Que por mais que a gente procure apoio, né? Graças a Deus pela internet, que a gente pode buscar apoio online, né? Fazer videochamada. Mas, por exemplo, muitas mães, né? Perderam a sua rede de apoio, às vezes tiveram que se afastar, né, dos avós, que às vezes davam apoio, ou tiveram que dispensar algum funcionário de casa, que dava apoio também. Então, muitas perderam a sua rede de apoio para conseguir ajudar no cuidado com os filhos e continuar trabalhando. Então, isso também foi uma sobrecarga que aconteceu dentro das famílias, né? Vamos falar um pouquinho sobre os idosos. Os idosos, né? Eles representam, tem duas representações, né? Uma representação de quem já viveu mais, de quem tem sabedoria, experiência e pode contribuir sim para como a gente tem enfrentado essa pandemia, porque eles já passaram por outros momentos difíceis. No entanto, também são um grupo mais vulnerável em relação à Covid-19, né? Então foi assim, logo no início, acho que foi um dos primeiros grupos que foi declarado como um grupo de risco, né? E de ficar em casa, de realmente se proteger. Só que aí muitos também perderam a sua rede de apoio, filhos, dependem às vezes para atividades básicas, né? Como sair, comprar comida, cuidar da casa. Então, realmente eles ficaram numa posição mais vulnerável, sim, diante dessa pandemia, né? Muitos possuem doenças crônicas, às vezes debilitantes, incapacitantes, né? E pelo fato de estarem isolados, ficaram realmente distantes da sua rede de apoio familiar e social. Então, os idosos têm sofrido muito, sim, com a pandemia. Então, esses grupos de risco, né, essas vulnerabilidades, quer dizer que só quem tem essas vulnerabilidades vai adoecer? De maneira nenhuma, né? Como eu disse no início, qualquer um de nós pode adoecer. Trouxe aqui algumas questões de grupos que a gente, né, como cuidadores, e aqui fala até a gente como igreja, a gente tem que estar mais atento, sim, né, ao ministério que cuida dos idosos, ao ministério infantil, a MCA, né? A OBA, que cuida dos adolescentes.
Então, a gente tem que estar mais atento, sim, em maneiras de dar um suporte melhor, né? A esses grupos e as pessoas que cuidam desses grupos também, né? A gente precisa de um olhar mais atento. Muitas pessoas podem enfrentar uma crise, né? Que é uma situação gerada por um evento vital externo que ultrapassa a capacidade daquela pessoa de lidar com aquela dificuldade. Ou seja, além dessas questões de vulnerabilidade que envolvem gênero, que envolve idade, que envolve profissão, tem as questões de personalidade também, né? Tem gente que tem mais resiliência, mais capacidade de enfrentamento, tem um olhar que consegue ver mais as coisas boas, mesmo em meio às dificuldades, lida com a vida de maneira, digamos, menos pessimista ou menos ansiosa. E isso faz com que elas tenham maior capacidade de enfrentamento e de ajustamento diante dessa pandemia. E outras por dificuldades que envolvem sua história de vida, a formação da sua personalidade, vão ficar mais vulneráveis e acabam tendo um risco maior de adoecimento, né? Embora algumas manifestações psíquicas sejam a resposta compreensiva e transitória diante das experiências que nós temos vivido, também podem ser um indicador de que se está passando por uma condição patológica. E aí vem aquela pergunta, né? Quando é uma reação normal diante de tudo aquilo que eu estou vivendo? Até quando é esperado? E quando eu preciso procurar realmente uma ajuda especializada, né? Que até aqui a gente falou de ações e de cuidados que a gente precisa ter com esses grupos, independente de ter um adoecimento psíquico ou não. Justamente por eles serem mais vulneráveis, e a gente tem que, depois eu vou comentar um pouquinho sobre ações que podem ser feitas para fomentar a boa saúde mental, né? Mas a gente precisa saber, sim, quando interferir também com uma ajuda especializada de tratamento psicoterápico, psiquiátrico, né? Para a gente também não deixar essa pessoa em condição de sofrimento e agravando a sua saúde. Então, toda avaliação ela tem que ser feita no contexto dos fatos, né? E aí sempre se perguntar se é uma resposta normal ou esperada, ou se pode ser uma manifestação de adoecimento, uma manifestação psicopatológica. Então, a gente tem que sempre avaliar, né? Alguns critérios que podem ajudar a gente a decidir melhor se é hora ou não de buscar ajuda, a questão do tempo, né? Então, assim, se eu passo a maior parte do tempo, a maior parte dos dias deprimido, ou ansioso, ou preocupado, aquilo gera um sofrimento intenso, eu não durmo, eu não me alimento direito, eu já não consigo, para mim esse último item aqui é muito importante, eu já não consigo realizar normalmente as atividades que eu realizava antes, em relação ao meu trabalho, em relação, por exemplo, ao cuidado com os filhos, em relação até às vezes o autocuidado, né, de tomar banho, de escovar os dentes, de se cuidar. Então, eu tenho que ver o impacto que aquele sofrimento está causando no meu dia a dia. É óbvio que diante da situação que a gente está vivendo, todo mundo enfornado dentro de casa, né, por alguns períodos, dificulta porque toda a nossa rotina foi impactada, sem rede de apoio, né, no cuidado com as crianças ou no cuidado com os idosos. A gente precisou reorganizar muita coisa e é óbvio então que nossa produtividade no trabalho não vai ser a mesma de antes da pandemia. Mas as coisas precisam continuar fluindo, mesmo que num ritmo menor. O impacto desse sofrimento seria mais ou menos assim, né? A gente teve aquele impacto inicial lá em março de 2020, que às vezes deu uma bagunçada, a gente parou, reduziu um pouco, tentou se organizar, mas depois a gente precisa pegar um certo ritmo, mesmo que seja um ritmo diferente de antes da pandemia, né? Se eu não consigo pegar esse ritmo, se continua tudo muito bagunçado, eu não tenho prazer em nenhuma atividade, eu só fico com pensamentos ruins, né, de tragédias, né, e às vezes, por exemplo, até uma ideação suicida, uma vontade de morrer, é hora sim, né, de procurar uma ajuda. E eu costumo falar que em caso de dúvida, procure ajuda, né, se você está duvidando se aquilo é uma resposta normal ou não, melhor procurar uma ajuda e ouvir de um profissional especializado. Não, é uma resposta normal. Vamos, né, pensar em, às vezes, um processo psicoterápico para poder prevenir. Vamos melhorar a questão da atividade física, da alimentação.
é melhor procurar antes do que deixar passar o tempo, né? E essa doença aí se agravando. Eu vou pontuar sobre alguns tipos de adoecimento, né? Que têm sido mais comuns nesse período. Eu sei até que alguns vão ser trabalhados à parte, como a questão do luto, né? Mas eu trouxe aqui porque acho que é importante a gente refletir dentro desse contexto da saúde mental. Então, o luto é uma resposta esperada depois da morte de uma pessoa querida. E aí a gente apresenta tristeza, sofrimento, aflição. Então, o período de luto é um período em que a pessoa vai assimilando o que ocorreu, né? Entendendo e superando o ocorrido, reconstruindo a vida sem a presença daquela pessoa que foi perdida, né? É um processo normal que precisa acontecer, não deve ser apressado, nem se tentar eliminá-lo, muito menos considerá-lo como uma doença, né? A gente tem tido uma dificuldade muito grande em relação ao luto na Covid-19, porque nós perdemos, né, muito da possibilidade de vivenciar esse luto como comunidade, na questão dos ritos, do funeral, do enterro, tudo isso ficou muito tolhido, né? As pessoas, a possibilidade de se despedir de um ente querido no leito de morte. Então, a Covid-19 dificultou muito isso, dificulta a vivência do luto, faz com que ele luto seja mais sofrido e pode ser, sim, um fator de risco para desenvolver um luto patológico, né? Então, no luto, a gente pode experimentar vários tipos de sentimentos, desde tristeza, angústia, até raiva, né? Por que aconteceu, às vezes se culpar, né? Isso também veio muito forte na Covid-19, por ser uma doença transmissível, né? Então, assim, às vezes um familiar transmitiu para o outro e aquele acabou falecendo, então vem a culpa, vem a raiva. Então, diversos sentimentos, né, podem ocorrer no luto, mesmo no luto normal, né? Como uma montanha russa, essa pessoa vai vivenciar vários tipos de sensações e sentimentos. E o que acontece no luto normal? É que com o tempo essas sensações vão ficando menos intensas, fica a saudade, né? Fica a falta mesmo que aquela pessoa faz, mas aquilo não é intenso e não impacta mais tanto o dia a dia da pessoa, que a pessoa não dá conta de fazer, né, nada, às vezes não dá conta de comer, o sono fica prejudicado, trabalhar é difícil, justamente pelo impacto da perda daquele ente querido, né? E aí a pessoa consegue, quando a gente fala de reconstruir a vida, é reconstruir uma rotina, novos sonhos, sem a presença daquela pessoa que já estava presente não só no presente e não só na história, né, passada daquela pessoa, mas com certeza também estava incluída em muitos sonhos futuros. Então, quando essa pessoa consegue organizar uma rotina sem a presença daquela pessoa, já a rotina flui melhor, e já existem sonhos sem a presença daquela pessoa, a gente vê que a pessoa conseguiu vivenciar o luto de maneira adequada. Isso não quer dizer não sentir nunca mais tristeza e nem nunca mais sentir saudade, né? Apenas que a pessoa consegue ter qualidade de vida mesmo sem a presença do ente querido. Durante o processo de luto, pode-se ter recordações muito vívidas, né, do morto, do ocorrido, e aí nervosismo, medo, tristeza, choro, distúrbios do sono, do apetite, problemas de memória, de concentração, fadiga, pouca motivação, dificuldade, né, para retornar ao nível normal de atividade, tendência ao isolamento, mescla de sentimentos ou emoções, dificuldade respiratória, palpitações, secura, boca seca. Então, é aquilo que eu falei, é uma montanha russa de sentimentos, né? Que são normais dentro do luto, né? Sentir culpa, acusar os outros, sentir frustração, impotência, raiva, opressão, descuido da aparência, da higiene pessoal, né? E manifestações corporais das mais diversas possíveis. O processo de luto envolve adaptar-se ao mundo em que a pessoa que faleceu não está mais presente. O modo de enfrentar a perda e vivenciar o luto tem relação com alguns fatores, né? Então, a personalidade da pessoa que está enfrentando o luto, né? Aquilo que eu falei, as questões da vulnerabilidade individual, a capacidade de enfrentamento, né? Os recursos internos que essa pessoa dispõe para enfrentar aquela situação de perda.
o grau da relação com a pessoa perdida, né? Quanto mais próximo, quanto mais intenso esse vínculo, mais difícil. As circunstâncias em que ocorreram os fatos, que isso tem pesado muito na questão da Covid-19, né? Que às vezes são circunstâncias que geram culpa, que geram questionamento no leito de morte, muitos não puderam se despedir dos seus familiares, então é bem complicado. E a questão de rede de apoio também, né? Que foi uma outra coisa que dificultou. Então, assim, a presença da família, dos amigos para consolar, para estar junto, tudo isso a gente ficou restrito, né? Restringiu a nossa rede de apoio social nesses momentos de perda, né? E a questão que eu trouxe dos ritos, né, que também ficou restrito na Covid-19. Então, em todas as sociedades existem ritos, normas, formas de expressão do luto, que são derivados de diferentes concepções da vida e da morte. A realização dos rituais, né, aqui fala da cultura, porque as epidemias a epidemia acontece em vários lugares do mundo, então a gente tem que levar em consideração como aquela região lida com a morte, o ritual, né, para vivenciar aquele luto, e porque isso faz parte do processo de recuperação. Então, assim, a gente teve que se adaptar. Eu vejo, por exemplo, um cuidado da nossa igreja, né, em fazer, mesmo que seja online, um culto, né, de gratidão pela vida da pessoa que faleceu, uma maneira da família ritualizar esse momento mesmo, que às vezes não foi possível, né, fazer um velório e receber o abraço do amigo, né? Palavras de consolo, às vezes ficou tudo muito distante, né? Por mensagem ou por telefone. Então, às vezes a gente, mesmo que seja usando esses meios virtuais, fazer esses ritos, né? Permitir ter esses momentos, né? De vivenciar como comunidade. Esse luto é importante, né? Então, nossa igreja tem feito alguns cultos de gratidão pela vida, né, de pessoas que se foram, onde a família pode ouvir uma palavra de consolo, pode também falar alguma coisa em relação àquela pessoa querida, então isso é importante sim. Tudo isso eu estou colocando, vocês estão vendo que é cuidados em saúde mental, em que a gente cuida da saúde mental pensando no grupo, né? Nós não falamos em nenhum momento assim, pessoa perder alguém, que o cuidado principal de saúde mental dela é levar ela para um psicólogo ou levar ela para um psiquiatra. São cuidados para fomentar a sua saúde mental, pensando em termos de comunidade, que o impacto vai ser maior e a gente pode trabalhar com prevenção e promoção de saúde. Em caso de grandes catástrofes, o luto envolve a necessidade de enfrentar muitas perdas. Então, tem famílias que perderam muitas pessoas, né? Então é bem complicado mesmo, né? Implica na ruptura de um projeto de vida, com uma dimensão não apenas familiar, mas também social, econômica e política. Por isso, pensar em ações de comunidade, né? O luto em grandes catástrofes, ele traz, né, o pesar e a aflição pela perda de familiares e amigos, e que em certos casos coexistem com perdas materiais. As perdas materiais são concretas e muito grandes nessa pandemia que nós temos vivido. Podem existir perdas mais sutis, né? Por exemplo, perda da fé, perda do sentido da vida. Então, tem gente que perde diante. É tanta perda que a pessoa sofre que ela questiona até a própria fé, né? Mas uma maneira do apoio espiritual da igreja atuar e levando, né, uma palavra de consolo, uma palavra de esperança, né? Nosso pastor, o pastor Rubens, tem gravado mensagem, né, as gotas de alívio, né, que podem ser compartilhadas aí, tem esse cuidado, né, isso tem um impacto na comunidade grande também. Tem também aquelas famílias, né, que perderam, você perde ali um membro da família, então os outros têm que assumir os novos papéis, né, impostos, e isso gera medo também. Na Covid-19, né, a gente tem esse medo recorrente de que possa acontecer algo novamente, que a morte e a doença vai atacar outros familiares ou outros membros da comunidade. A gente está numa fase que todo dia a gente recebe notícias de alguém que a gente conhece, o familiar de alguém que a gente conhece que está adoecido, que está internado. Então, fica aquele medo, né, de que está sempre perto da gente, a doença está sempre rondando, quando não está dentro da nossa própria família.
Tem atendido algumas pessoas que, mesmo depois que tiveram Covid, continuam com muito medo de pegar novamente, de passar para familiares que não tiveram. Então, esse medo, mesmo depois que a pessoa já teve, muitas vezes ele não vai embora, às vezes ele até aumenta, porque a pessoa experimentou na pele os sintomas da doença, né? A doença traz esse medo pessoal de morrer, né? Coloca a gente para lidar com a questão da própria morte, né? A questão de como ocorre a morte no Covid-19, né? Que às vezes tem que ficar sozinho, isolado no hospital, então sentimento de solidão e abandono, tanto para aquele que está lá, quanto para o familiar, né? Pensar assim, meu familiar morreu sozinho, né? Medo de esquecer ou de ser esquecido, isso também sempre está relacionado ao luto. Raiva, às vezes, é um sentimento que a gente tem dificuldade de acolher, então a gente, como cuidador, a gente precisa estar preparado sim para acolher a raiva e não julgar essa pessoa por estar sentindo raiva, né? Ela precisa ser acolhida. Atrás de toda raiva existe dor, né? Então a gente tem que. A pessoa está com a máscara da raiva, mas a gente precisa ver que atrás daquilo tem muita dor. Então, quem traz muita raiva no seu luto precisa também encontrar pessoas que possam acolhê-lo nessa raiva, né? Às vezes se sente aborrecido contra quem morreu. Se fulano não tivesse ido em tal lugar, não tivesse pego esse vírus, não tinha morrido, eu tô aqui sofrendo agora, né? E pode descontar nas pessoas que estão mais próximas. A culpa, que foi aquilo que eu trouxe, né? Sentem-se culpados de certa forma pela morte de entes queridos e por terem sobrevivido, né? A culpa do sobrevivente. Vergonha, porque às vezes as pessoas culpam, mas morreu porque fez isso ou deixou de fazer aquilo, né? Então, às vezes, isso gera uma vergonha. Por isso a questão, né, da gente sempre acolher sem julgamento, né? As pessoas estão em grande sofrimento. Se a gente quiser realmente ser um agente de promoção de saúde mental, a gente precisa ouvir e acolher sem julgar. E aí, o que a gente tem visto, né, diante dessas vulnerabilidades sociais, né, econômicas, de idade, de gênero, vulnerabilidades pessoais, de como, né, de personalidade, como a pessoa lida com a vida, existe sim um aumento de adoecimento, de transtornos psiquiátricos, né? Isso aí ficou repetido, deixa eu passar. Então, por exemplo, o que a gente tem visto mais em relação aos transtornos psiquiátricos? Um aumento muito grande dos transtornos de ansiedade, principalmente o transtorno de ansiedade generalizada, que é um transtorno que envolve humor ansioso a maior parte do tempo e preocupações excessivas, que acaba que é o que a gente é cobrado, né? Então, se a gente vai em uma ida no supermercado, quando a gente sai de casa, exige um nível de vigilância muito grande em todas as atitudes que a gente tem, onde a gente põe a mão, quando chega em casa, tira sapato, tira roupa, lava roupa, higieniza as coisas, né? Então, isso a longo prazo faz com que a gente fique sempre hipervigilante, e às vezes para aqueles que têm uma vulnerabilidade genética e de personalidade, né? Acaba colocando essa pessoa num lugar em que ela está preocupada excessivamente a maior parte do tempo, né? E às vezes as preocupações vão se tornando assim descabidas, né? Mais do que o esperado diante daquela situação. E obviamente também aumento de transtornos depressivos, porque a ansiedade também vai consumindo a energia da gente, né? E essa impossibilidade de a gente fazer planejamentos a longo prazo, tudo isso vem sobrecarregando a gente há algum tempo. E sim, né, os transtornos de humor, como a depressão e a ansiedade, têm sido os transtornos mais comuns nesse período e provavelmente vão aumentar, né? Além daquilo que eu falei do uso de álcool e outras drogas que também tem aumentado. Então, o que seria ideal, né, para a gente cuidar da saúde mental num tempo da pandemia? Vou falar um pouco do que a gente deveria ter feito antes, que é bom a gente pensar nisso também, né? Eu vejo que pontuei essa questão da gente entrou numa negação, né? Os primeiros casos ali em dezembro, lá na China, parecia assim tão distante que não tinha nada a ver com a gente, né? No feriado de carnaval no Brasil, tudo ocorrendo tranquilamente, né?
Então, a gente não vivenciou essa expectativa da inevitabilidade. Parece que a gente foi pego assim de supetão, não deu tempo nem da gente se organizar, né? Pode ocorrer tanto essa supervalorização, mas eu percebo que a gente viveu mais uma subvalorização da epidemia. De maneira geral, nessas situações de crise, o que a gente tem de bom e o que a gente tem de bem ruim, eles são potencializados, né? Então, se a gente já tinha uma personalidade mais ansiosa, nossa ansiedade vai aumentar ainda mais. Se a gente é uma pessoa mais pessimista, mais negativista, isso vai ficar ainda mais forte, né? Então, todas as nossas características ficam muito acentuadas, né? Ansiedade, atenção, insegurança, vigilância obsessiva, tudo aquilo que eu descrevi anteriormente, né? Daquilo que tem sido exigido da gente nesse um ano de pandemia. O que poderia ter sido feito e que a gente tem que continuar fazendo, mesmo eu tendo colocado no antes, né? Mas são medidas que a gente tem que reforçar sempre, né? Então, a questão da comunicação, né? Quando a gente fala sobre a doença, o que vai sendo descoberto sobre a doença, mesmo que as informações não vão ser 100% no sentido assim, é isso, né? Descobrimos, porque é uma doença nova em que as informações estão chegando a todo momento, né? Então, mas vamos dizer que em relação a se proteger, a melhor maneira de se proteger, o que tem funcionado. Então, essa comunicação ela tem que acontecer sempre, né? Essa disponibilização da informação, de sensibilizar a população sobre o assunto, né? O ideal seria que as pessoas competentes em saúde mental, os serviços de saúde mental, tivessem um suporte maior para melhorar sua capacidade de atendimento, né? Uma capacitação de equipes de saúde, né? De maneira geral, não só da saúde mental, porque eles vão abarcar o maior número de pessoas, né? Por exemplo, em relação ao Sistema Único de Saúde do nosso país, a grande maioria dos transtornos mentais vão chegar na atenção primária, que a gente chama, nos postinhos de saúde, né? Poucos casos vão chegar na atenção especializada, porque a atenção primária consegue resolver boa parte, principalmente se tiver um treinamento adequado. Então, saber identificar esses grupos vulneráveis, então, quando a gente, como igreja, dá um suporte maior para os idosos, igual foi feito, né, a rede de apoio da PIME, que faz ligação, sei que a Janine também tem o cuidado, né, de ver os idosos que estão precisando, né, de ajuda prática mesmo, né, de fazer uma compra, alguma coisa assim. Teve também a questão de enviar cartas, né, então ter esse cuidado pensando que os idosos são sim um grupo vulnerável, né. Estimular o espírito solidário, que eu acho que também está presente bastante na nossa igreja, né, de doação, tanto por vazar missionário, doação de cesta básica, né, sempre buscando incentivar a participação da comunidade, então isso precisa continuar sendo fomentado, né, e a gente precisa organizar cada vez mais a questão dos serviços de saúde mental, né, porque não tem como profissionais isolados darem conta da demanda de adoecimento que nós estamos tendo, que nós vamos continuar tendo. Vai haver um colapso dos profissionais de saúde mental, assim como tem um colapso dos trabalhadores de saúde que estão na linha de frente. Então, realmente, esses serviços precisam ser organizados, mais profissionais de saúde capacitados, para fazer essas ações comunitárias para promoção e prevenção de saúde, para realmente aqueles casos que necessitarem de uma atenção especializada serem encaminhados, né? Nós estamos no período do durante, né? Então temos vivido medos, vulnerabilidade, lutando pela sobrevivência. Muitos de nós, né? Hoje li um texto falando sobre a fadiga pandêmica, né? Então a gente está vivendo um momento que às vezes a gente perdeu um pouco a disposição, a iniciativa, né? Um sentimento de desistência mesmo, né? A gente vê uma questão muito grande dessa questão das lideranças, tanto positivas quanto negativas. Então a gente tem tido muitas brigas, né, políticas que desgastam também a gente nesse momento que a gente está vivendo. A gente pode ver, né, condutas tanto heróicas quanto muito
mesquinhas, né, muito egoístas, condutas violentas, ou pessoas agem muito passivas, né, alguns vão pela vertente da solidariedade, outros é cada um que se cuide, né, que se dane o resto, né, então assim, a gente tem uma divergência muito grande de comportamentos, né, de pensamentos, de atitudes nesse momento que a gente tem vivendo. A gente está vivendo há um ano uma grande adaptação aos padrões que a gente tinha habitualmente, né? Então, restrição do ir e vir, o uso de máscara, a redução dos contatos físicos diretos, que é uma coisa bem pesada, né? Não poder A gente é um povo que gosta de abraçar, que gosta de estar junto, né? O fechamento das escolas. E aí tudo isso tem aparecido, né? A ansiedade, a depressão, lutos patológicos por conta da dificuldade de vivenciar como deveria esse luto, né? O estresse dos traumas vividos, então, tanto diante da perda, por exemplo, os profissionais de saúde perdendo muitos pacientes, muitas vezes porque não tem condições, né? De cuidar desse paciente adequadamente, falta o material, crises emocionais, crises de pânico, reações coletivas de agitação, descompensação de transtornos psíquicos pré-existentes, é o que a gente tem pegado bastante, pessoas que já têm um histórico de psiquiátrico prévio e descompensaram nessa pandemia, né? Então, o que a gente tem vivido nesse momento, né? E nesse momento, o que mais que a gente pode fazer para poder fomentar a saúde mental, né? Avaliar as necessidades psicossociais da população, então, aquilo que eu pontuei, né? A gente pode fazer isso tanto como comunidade, num grupo menor, quanto os políticos num grupo maior, né? Apoio às ações fundamentais de detecção precoce, notificação, atenção e controle da propagação. Então, dá sempre informação sobre como controlar a doença. A nossa igreja também fez a fábrica de máscaras, né? Fazendo máscaras para poder doar. Isso também contribui, né? Para que um apoio a essa ação para controle da doença. Informação e orientação sobre o que está correndo, o que se está fazendo, o que as pessoas devem fazer. Transmitir sempre organização, segurança, autoridade, moral, sossego, apoio, ânimo. Então, como líderes da igreja, né, preciso estar sempre bem informados e transmitir essa segurança para a comunidade, ou os profissionais de saúde, né? Capacitação dos profissionais em loco durante a emergência, apoio e atenção psicossocial individual e em grupo a pessoas e famílias e comunidades afetadas, promover mecanismos de autoajuda e ajuda mútua, né? Isso eu acho que é uma função da igreja. Inclui grupos e ajuda de seus pares, recuperar a iniciativa e elevar a autoestima, contribuir para o controle da desorganização social e sempre lembrando que a primeira ajuda emocional é feita por pessoal não especializado, né? Em especial as famílias enlutadas. Então, a gente como comunidade pode sim se envolver em alguma ONG, né? Quem é que da igreja se envolver no trabalho da igreja para dar suporte, porque isso pode ser feito num primeiro momento por qualquer um de nós, né? Encaminhar para a atenção psiquiátrica, né? As pessoas já com transtornos mentais definidos, com sintomas psiquiátricos, né? E os serviços especializados em função de atenção à pandemia. Então, deveria ter grupos móveis para trabalhar na comunidade, né, para dar suporte na atenção primária à saúde, por exemplo, quem lida lá com os corpos, nos necrotérios, nos grandes hospitais, né, tudo isso precisaria de um suporte psicossocial para esses grupos também. E como, de maneira prática, nós podemos ajudar, né? Primeiro, cuidando da nossa saúde mental. Então, por mais que seja difícil, né, a gente precisa, sim, cuidar da nossa alimentação, evitar, por exemplo, alimentos que contenham muita cafeína, porque isso deixa a gente mais ansioso, prejudica o nosso sono. Então, ter uma boa noite de sono, fazer a higiene do sono, ter horário certo para dormir, para levantar, manter uma rotina em relação a isso, fazer atividade física, mesmo que seja em casa, né? Tem muitas pessoas dando aula online, ou mesmo colocar um vídeo no YouTube, colocar uma música, dançar, fazer algum exercício físico, né? Do ponto de vista da saúde mental,
150 minutos de atividade física na semana já tem um impacto na saúde mental, às vezes dá uma caminhada no quarteirão. Então a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. A psicoterapia tem valor tanto de tratamento quanto de prevenção, né? Então, buscar locais, sim. Tem locais que fazem psicoterapia a preço mais acessível, como as faculdades. Existem alguns serviços também que tem oferecido, né? Por exemplo, alguns serviços de especialização dentro da psicologia, onde eles estão fazendo alguma pós-graduação, também tem serviços de psicoterapia a preço mais acessível. Tratar aqueles que sobreviveram, né, como agentes ativos e não como sujeitos passivos, se vitimizando. Então a gente precisa ajudar essa pessoa a recuperar a autonomia dela, a esperança dela de viver. Mostrar preocupação pela segurança física, pela saúde daqueles que estão ao nosso redor. Nos assegurarmos, né, de que aqueles que estão ao nosso redor estão com as suas necessidades básicas atendidas, né, então não estão passando fome, precisa de alguma ajuda física mesmo, né, a gente pode fazer isso para aqueles que estão ao nosso redor. Proporcionar um apoio emocional, um senso de conexão com outras pessoas, mesmo que seja, né, uma ligação online, uma videochamada, alguma coisa assim, sempre tendo aquele cuidado de ouvir sem julgar para acolher, né, assegurar a privacidade naquilo que está sendo falado, sigilo na comunicação, então ter uma comunicação adequada, ser uma pessoa, um bom ouvinte, né? Facilitar para que as pessoas expressem ou contem suas histórias e deixem suas emoções aflorar, uma escuta ativa, uma escuta empática, acolhedora, sem julgamentos, prover o máximo de informação possível, né, de qualidade, então saber também, a gente está numa era que a gente precisa discernir informação, separar o que é verdade das fake news. Então é importante a gente ter esse cuidado também. Ajudar a promover o retorno à vida cotidiana o quanto antes, né? Quem lida, por exemplo, com os corpos lá, né? Lá na questão do hospital mesmo, né? Às vezes, sei lá, falece alguma pessoa mais conhecida, então permitir que exista uma privacidade para vivenciar essa questão da perda, do luto, né? O apoio espiritual ou religioso é um instrumento valioso para dar suporte nesse momento que a gente está vivendo, né? E encaminhar para uma assistência especializada quando os sintomas persistirem ou forem agravados, né? Independente dessas medidas iniciais de suporte, a pessoa não vem melhorando ou apresenta dificuldades profundas na vida familiar, social, no trabalho. Ideação suicida, ideias de morte, né? Não ter medo de perguntar se esse tipo de pensamento passa pela cabeça das pessoas, que às vezes a pessoa está esperando uma brecha para poder falar disso, né? De ser acolhida. Problemas coexistentes como alcoolismo e outras dependências. Em relação às crianças, né? As estratégias para cuidar das crianças precisam ser flexíveis, né? E realmente vão ser feitas por uma atenção não profissionalizada, né? Então, por exemplo, a gente tem um Ministério Semente aqui da nossa igreja, então quem vai fazer assistência são os professores, né? Que estão ali no cuidado mesmo, né? Os professores da igreja, que muitas vezes não têm formação de pedagogia, né? Mas são sim os vínculos que essa criança tem, os tios e as tias que eles conhecem, que eles confiam, que eles já convivem, né? Então, a escola, a comunidade, a família são espaços terapêuticos. Os professores, o pessoal comunitário, os grupos de mulheres, de jovens, né? Podem se transformar em agentes de trabalho. Então, qualquer pessoa com disposição para se capacitar, para acolher e ouvir essas crianças, vai sim ser um agente de impacto na saúde mental delas. A gente pode fortalecer a capacitação, a atenção e a motivação desse pessoal disposto a trabalhar com crianças, porque a função deles é muito importante. Usar, né, a questão do lúdico, tanto em grupo quanto em atividades recreativas, né? É muito importante a utilização do lúdico para a recuperação psicossocial das crianças e o mais rápido possível voltar à vida normal, incluindo a escola, né? Que isso é muito importante, né? Então, relembrando, não considerar a atenção em saúde mental apenas como demanda, né, da assistência clínica psiquiátrica,
O objetivo da gente como comunidade é criar ambientes seguros, promovendo a vida comunitária, bem como apoiando o reagrupamento familiar quando possível, né? Então, agora nós estamos no momento de lockdown, né? Mas quando foi possível, a nossa igreja voltou a funcionar com os cuidados, porque é importante, né, tentar retomar as atividades presenciais dentro do possível também, né? Readaptar ativamente, né? Reiniciar as atividades cotidianas da comunidade, trabalho, atividade escolar, criar espaços de apoio comunitário mútuo, onde as pessoas possam se exprimir, diminuindo a tensão, possam ser compreendidas, né? E aí o impacto dessa pandemia, ele é socializado, né? E aí isso facilita a elaboração e a mobilização de recursos. Então, com a rede de apoio, a rede de oração, e depois, no pós-pandemia, a gente tem que pensar quando puder retomar presencialmente, né? Em mais espaços comunitários onde a gente possa abarcar essa questão da saúde mental, né? Acho que isso aqui já foi. Dar atenção às demandas das pessoas em seus próprios espaços sociais, né? E não esperando que elas venham ao serviço de saúde. Nesse sentido, eu acho até que o online para a gente resolve muito, né? Então a pessoa não precisa sair de casa. A gente pode pensar em estratégias para alcançar, para ter esses espaços, né? Então, quando a gente organiza uma divisão para fazer a ligação para as pessoas, a gente está indo atrás dela, né? A gente está esperando que ela dê notícia do que está acontecendo. A gente, como comunidade, está se mobilizando para ligar, para ir atrás, para saber como é que tá, né? Isso é muito importante. Porque o apoio emocional, ele tem que ser integrado às atividades cotidianas dos nossos grupos, né? Da gente como comunidade de maneira geral. Ele não pode estar só isolado lá na atenção psicossocial, né? Priorizar sempre a questão do grupo, da comunidade, né? As nossas ações têm que abarcar o maior número de pessoas possível, porque é aquilo que eu falei, senão vai ocorrer uma sobrecarga do sistema de atenção psicossocial, porque não tem profissionais de psi suficientes para atender todo mundo individualmente, então a gente precisa pensar em estratégias de grupo, para que naqueles casos mais importantes, de maior adoecimento, a gente consiga abordar de maneira adequada, individualmente falando, né? Pensar também em suporte emocional às pessoas enlutadas, né? Em condições, né, para ritualizar essa questão da perda, mesmo com as limitações impostas pela Covid-19. E pensar sempre que as nossas ações precisam ser sempre revistas, né? A gente precisa ter uma capacidade de adaptação muito grande. Então, às vezes, começou fazendo uma coisa, viu se deu certo, se não deu, mudar a estratégia. Então, tem que ser ações flexíveis e sustentáveis a médio e longo prazo. Porque muitas vezes, lá no início, né, em março de 2020, a gente achou que em 15 dias de lockdown, muitos acharam que resolveria a situação. Então, vamos tentar fazer isso. Mas na verdade, a gente tem que pensar que nós estamos numa corrida de longa distância e não de curta distância. Então, a gente tem que pensar em ações que a gente possa sustentar a médio e a longo prazo e não só a curto prazo. Então, pensar sempre numa atenção priorizada a esses grupos de maior risco, que eu falei, né? A questão da capacitação, que inclusive é um objetivo desse curso, né? Envolvendo a promoção, a educação para a saúde, que também pode pensar posteriormente ações voltadas não só para cuidadores, mas para a população de maneira geral, né? A questão da autorresponsabilidade de cada um, né? Fomentar a sua própria saúde mental, atividade física regular, alimentação, meditação, que ajuda a gente a focar o momento no presente, já que a gente estava vivendo um momento muito ansiogênico, sempre pensando no que pode acontecer com a cabeça a 1000 por hora. Então, quando eu foco a atenção no aqui e agora, que é o que a meditação faz, quando eu ancoro a minha atenção na respiração, por exemplo, né? Eu estou ajudando também a aliviar meus níveis de tensão. Então, cada um é responsável também por cuidar de si, de se proteger da Covid-19, a questão do distanciamento social, uso de máscara, higienização das mãos. Então, a gente também tem que promover a autorresponsabilidade. Em relação ao cuidado especial que os trabalhadores da saúde precisam ter com si mesmos, né? De voltar à sua rotina o quanto antes. Muitos estão afastados da sua família, né?
Então, o quanto for possível, assim que possível, voltar à rotina, né, do seu dia a dia mesmo. A questão da realização dos exercícios físicos, de relaxamento, buscar contato com a natureza, que é um outro fator de saúde mental para todos nós, né? Pontuaria então para as crianças muito grande. Questão do descanso, de dormir o suficiente, de alimentar adequadamente, né? Não tentar, né, diminuir o sofrimento com o abuso de álcool e outras drogas, buscar companhia sim, falar com outras pessoas, dentro do possível participar de atividades familiares e sociais. Então a gente precisa fomentar isso, né? Observar e analisar seus próprios sentimentos e pensamentos, refletir sobre a experiência que tem vivido, o que ela significa como parte da sua vida e, se necessário, buscar sim um suporte psicoterápico e psiquiátrico quando necessários. Então é isso, gente. Espero que tenha contribuído, né, de maneira geral, para a gente entender um pouco como a pandemia tem impactado a nossa saúde mental. Para que a gente possa realmente fomentar aquelas ações que a gente já tem feito como comunidade, que impactam a saúde mental em termos de prevenção e promoção de saúde, e pensar em outras estratégias, né? Sempre para poder a gente como comunidade, como profissionais de saúde, ajudarmos a passar por esse momento difícil que todos nós temos vivido. Espero que tenha contribuído e o que mais que precisar, tô por aí. Obrigada.